Pois é, a casa está caindo para alguns deputados. E dessa vez eu estou falando do deputado federal André Janones. Ele que conseguiu uma vitória lá na Câmara dos Deputados com a ajuda do Boulos. Agora parece que o caldo entornou um pouco mais para ele. A Polícia Federal confirmou a autenticidade de áudio e quebra de sigilo de Janones em inquérito de rachadinha. A gravação foi comparada com áudios extraídos das redes sociais dos deputados. E aí confirmou que a voz que falava sobre rachadinha era mesmo do André Janones. A Polícia Federal apresentou nesta terça-feira um relatório parcial no inquérito que investiga se o deputado federal André Janones operou um esquema de rachadinha na Câmara. Uma das primeiras iniciativas da PF na investigação foi submeter ao Instituto Nacional de Criminalística os áudios em que o deputado pede doações de assessores para compensar os gastos de campanha. Os peritos concluíram que a voz na gravação é de Janones. Ele já havia reconhecido a autenticidade dos áudios. Ou seja, os áudios são verdadeiros. Ele confessou e a PF confirmou. Mas por que eu estou falando? Agora complicou um pouco mais, ficou um pouco mais difícil para o Janones. Vamos entender. A Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, através de uma articulação política do Boulos, conseguiu livrar o Janones. Acontece que a oposição fez um recurso e esse recurso pretende levar o Janones para ser julgado em plenário. E aí lá no plenário, os deputados, ao votarem, terão que dar a sua digital, se concordam com o Janones ou não. E aí, meu amigo, agora, com a confirmação dos áudios, dizendo que os áudios são do Janones, mostrando que houve ali abertamente a estipulação da existência de rachadinha. Será que os deputados vão ter coragem de colocar a mão no fogo para livrar o Janones? Duvido muito. E o pior, também tem implicação na justiça. Agora, com o novo parecer da Polícia Federal, isso aí já vai ser enviado. E é bem provável que esse inquérito vai seguir adiante, o que não é nada bom para o Janones. Vamos lá, pessoal. Olha só. Depois de uma fala do Gilmar Mendes sobre anistia aos presos do 8 de janeiro, o desembargador Sebastião Coelho, ele falou que o STF não vai demorar muito em ver uma reação popular. Ele falou na possibilidade de parar tudo. Não citou como, não foi específico, mas ele disse que por causa das atitudes do STF e criticou o Pacheco, dizendo que pela covardia do Pacheco, o povo vai parar. Não vai demorar e vai ter uma reação onde vão parar tudo contra o STF. Escuta aqui o áudio em que foi divulgado nas próprias redes sociais do desembargador Sebastião Coelho. Acompanha com a gente. O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse numa entrevista em Portugal, naturalmente, não é, que não há clima no Brasil para anistia aos presos do 8 de janeiro. Disse que isso aí é um movimento político em razão das eleições. Ministro, eu quero dizer a Vossa Excelência, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que não há clima no Brasil é para a população aguentar o seu tribunal, aguentar as suas decisões dos seus colegas. Para isso nós não temos mais clima. Agora o senhor tem que entender que essa falta de clima que o senhor está relatando levará muito em breve a uma paralisação do nosso país. Aí quando o país parar por conta das decisões que não tem clima nenhum para a população, aí os senhores vão sentir o peso dessas vossas intervenções, como a sua. O senhor dizer que não há clima no Congresso Nacional ou na população, é o mesmo que o senhor dizer, olha, Congresso, não faça, não dê o andamento no processo da anistia que está sob a relatoria do deputado Valadares de Sergipe. Não é, ministro? Então isso é uma interferência, mais uma interferência do poder judiciário no poder legislativo, ou seja, da população. Porque como Vossa Excelência diz que o seu tribunal diz que onde está um ministro ali estará ao STF, então Vossa Excelência está falando pelo STF. Então entenda, ministro, queira o senhor ou não,
nós vamos pacificar esse país. Se nós não conseguirmos, com a entrada do Congresso, especialmente com os seus aliados do Senado, seu parceiraço Rodrigo Pacheco, nós vamos sim. Nós temos pessoas nesse país que não aguentam mais os senhores. Os senhores que não têm clima mais com a população. E nós vamos ter o clima no tempo certo para modificar essa situação dramática contra as liberdades praticada pelos senhores. Os senhores pertencem a um tribunal, ou tribunal, melhor dizendo, tem os senhores como agentes contra a liberdade. Entenda que esse clima virá muito em breve e Vossa Excelência e seus colegas vão se arrepender do que estão fazendo contra o Brasil. Aqui os senhores já não podem mais andar. Em breve não poderão andar em outras partes do mundo também, por conta das vossas ações. População brasileira, nós vamos vencer essa guerra. Creiam. Vocês viram que foram palavras duras aí do desembargador em relação à fala do ministro Gilmar Mendes. Foi uma fala política do ministro Gilmar Mendes, uma reação política também do desembargador Sebastião Coelho. Agora ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou em parar tudo. E efetivamente a gente não vê mais falar em caminhoneiros ameaçando parar, a gente não vê mais grupos mobilizando para manifestações grandes. Parece que a população deu uma estremecida, né? Tá com temor ali ainda do que pode acontecer. Entre nós, você acredita que poderia acontecer uma paralisação, parar tudo, o Brasil parar, a direita parar? Porque a direita é produtiva no Brasil. A direita parar. Caminhoneiros, empresas, parar tudo. Você acredita que isso pode acontecer? Primeiro ponto. Segundo ponto, você acredita que isso seria efetivo? Coloca no comentário, só pra gente saber aí, tá bom? Vamos falar de outra pauta importante. O André Mendonça toma posse como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, o ministro André Mendonça tomou posse como integrante efetivo do TSE nesta terça-feira. Ele ocupará a vaga deixada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deixou a corte no início de julho. E aí, a gente tem que entrar agora no Bolsonaro. Por que o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele tem uma aposta que o TSE vai torná-lo elegível novamente para que ele possa concorrer às eleições contra o Lula. E a aposta dele são em duas pessoas. No André Mendonça, como vice-presidente, e o Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo ele, uma decisão do Nunes Marques, em caráter liminar, pode autorizar que ele concorra às eleições. Muita gente fala que o Nunes Marques não é confiável, que não dá para confiar. Já tem uma outra ala que fala o seguinte: não, o Nunes Marques é aliado do Bolsonaro. Ele está esperando a hora certa para poder agir e fazer com que o Bolsonaro possa concorrer mediante uma liminar. E depois, Bolsonaro ganha. Será que é isso mesmo? Será que o Nunes Marques realmente está preparando? Será que o Bolsonaro, ao falar que confia no TSE para sua reeleição, para sua elegibilidade novamente, é porque confia no Nunes Marques e no Mendonça ou tem um outro plano na manga? Tá. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não confio não, tá? Mas é só a minha opinião. Bora falar do Tarcísio? Pois é. Em São Paulo, os professores darão aula de civismo em escola cívico-militar. A gente viu as investidas aí, tanto do Judiciário, do PT, do PSOL, contra as escolas cívico-militares, o que é um verdadeiro absurdo, né? Algo assim, imoral até, diga-se de passagem, devido ao quanto esse tipo de escola vem trazendo benefícios para a população, e a população está vendo aí que é uma educação de muita qualidade mesmo, mas mesmo assim a esquerda odeia esse tipo de modelo de ensino. O governo de São Paulo informou que as escolas cívico-militares terão uma disciplina de ética e civismo. O conteúdo será ensinado por professores da rede estadual de ensino. Assuntos como a estrutura e funcionamento dos três poderes e direitos e deveres do cidadão serão ministrados por policiais militares na atividade extracurricular chamada do projeto Valores.
valores. É tudo que eles não querem que seja ensinado aos alunos. Valores. É tudo que eles não querem que os nossos adolescentes, crianças, aprendam. Porque com valores é difícil você acreditar no sistema como ele é. E sabe por que eles atacam tanto o modelo da escola cívico-militar? É porque lá não vai se criar uma militância. Então, para vocês terem uma noção, eu apoio o que o Tarcísio acabou de propor, o ensino de civismo dentro da escola. Enquanto a esquerda defende ensinar feminismo nas escolas. O projeto de autoria da deputada Tabita Amaral, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, foi aprovado numa comissão lá do Congresso Nacional. Na última quarta-feira, dia 19, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que torna obrigatória a inclusão de conteúdos feministas nos currículos do ensino fundamental e médio. Pois é, a visão deles é que o feminismo muda o mundo. A minha visão é que cidadão de valores, cidadãos com ética, moral, valores, contra a corrupção, que pregam com toda certeza um Brasil livre, esses mudarão o mundo. Não as feministas. Não as feministas. Mas enfim, para mostrar para vocês que tem um lado, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes avançou com a ação do PT contra as escolas cívico-militares e enviou, inclusive, para o plenário. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou ao plenário da Corte a ação do PT, que pede a suspensão da lei do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que cria escolas cívico-militares estaduais. O magistrado solicitou ainda informações ao governador paulista e também à Assembleia Legislativa de São Paulo no prazo de 10 dias. O porquê que vocês estão legislando? Vocês são só deputados. Estão fazendo leis para quê? E você, Tarcísio, está governando para quê? Por quê? Você foi eleito governador, mas não é para governar. Quem governa é o STF, através de pedidos do PSOL. Cá entre nós, é um abuso, tá? É um abuso. A questão das escolas cívico-militares foi aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Alesp. Os deputados são quem criam as leis. O governador executa. Quem votou no Tarcísio votou para isso. E agora vem o judiciário interferir e mostrar, mais uma vez, que quem manda no final das contas em tudo no Brasil é o judiciário. É o judiciário. E isso está assustando até aqueles que antes achavam que isso era bonitinho, né? Um perfil que eu não conheço, Josiane AS, foi feita uma publicação no Comentaristas de Direita. E eu achei interessante o comentário dela. Bebês frutos de abuso, são monstros. Empreiteiras corruptas são inocentes. Não apoiadores do PT são fascistas. Presidiários, vítimas da sociedade. Cidadãos opinando na internet são criminosos. A decadência moral, política e jurídica do Brasil nunca esteve tão explícita. Está escancarado. Está escancarado. Hoje em dia é simples demais você ver os abusos que estão acontecendo. A última foi o STF, rasgando o pacto federativo e interferindo aí nas prerrogativas do legislativo, liberando aí, a descriminalização do porte de drogas. Maurício Macron, deputado, fez críticas duras, tanto ao Pacheco, chamou até o Pacheco de covarde, e ao Supremo Tribunal Federal pela medida. Acompanha comigo aqui as falas duras do deputado Maurício Macron contra a votação que aconteceu no STF. Olá, amigos. Acabo de pousar aqui em Brasília e fui surpreendido com a informação, a notícia, que o Supremo Tribunal Federal mais uma vez cospe na cara do Congresso Nacional, rasga a nossa Constituição e usurpa os poderes que não foram atribuídos a eles ao liberarem, então descriminalizarem o porte e a posse de drogas no nosso país. Esse é o primeiro passo. Logo, certamente, vão também querer liberar o aborto até os 9 meses e sabe-se lá quantas maldades vão fazer. Fica a pergunta, essa liberação interessa a quem? Quem vai se beneficiar dela? Certamente as pessoas de bem não serão.
Mas quem sabe outras pessoas de não tão boa índole vão se beneficiar. Tudo isso porque nós temos um presidente omisso, covarde e fraco chamado Rodrigo Pacheco, que se curva a esses absurdos promovidos pelo Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. A legislação é muito clara quando ela impede o porte e a posse de drogas. Mas, como o Supremo faz o que quer, afinal temos um presidente banana do Congresso Nacional, a gente vai ter que analisar, sentar e estudar como enfrentar mais esse absurdo. Vivemos finalmente, claramente, em uma ditadura do judiciário. Palavras duras do deputado, né, contra o Rodrigo Pacheco aí, e não foi o único. O Mourão também se insurgiu contra o Pacheco, vários outros senadores, o Flávio Bolsonaro fez críticas ao Pacheco, enfim. A grande realidade é que, cada vez mais, existe uma insatisfação sobre o Rodrigo Pacheco estar vendo o Supremo Tribunal Federal partir contra o Congresso Nacional e não fazer nada, né? Inclusive com buscas e apreensões dentro do Congresso Nacional e não fazer nada. Pois é, vamos acompanhar para ver o que acontece de tudo isso. Gostou? Curte, compartilha, manda para mais pessoas. Obrigado por ter ficado até o final. Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Um bom almoço, tá bom? E vejo vocês daqui a pouco, às 4 horas da tarde, a gente tá de volta para mais um bate-papo aqui. Peço de novo, se não ativou o sininho, ativa, curte, compartilha, comenta. Tá havendo uma retenção aí da entrega dos vídeos e se você puder nos ajudar, isso ajuda bastante, tá bom? Obrigado e até o próximo editorial.